que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Imagine que você tem um cérebro aqui. Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão de... Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga para não sei quem, quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Então pensa assim comigo. Primeiro, não é que ele tem necessariamente pouca atenção. Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então se o paciente TDAH está aqui falando com nós e bate uma porta, passa um carro, dá um barulho lá fora, ele joga atenção para lá. É quase como se o sistema atencional dele ou o sistema gerenciador de atenção dele estivesse furado. E em vez de bloquear coisas paralelas, ele pega essas coisas paralelas. Essa canalização da atenção para um lugar, ela depende de um pouquinho de motivação. Então você tem que sustentar minimamente a motivação numa tarefa para você conseguir não deixar a sua atenção fugir. Por quê? Porque você tem uma área aqui chamada de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, dela saem neurônios produtores do neurotransmissor que a gente chama de dopamina, e esses neurônios ascendem até o seu córtex pré-frontal e também vão em direção a uma outra região do seu cérebro chamada de núcleo accumbens. O núcleo accumbens é também denominado de sistema de recompensa. Então, os seus neurônios produtores de dopamina, eles saem da área tegmentar ventral e vão tanto para o córtex pré-frontal quanto para o núcleo accumbens. Isso daqui é o que a gente chama de sistema de recompensa. Então, quando você vai comer um chocolate, vai fumar um cigarro, vai beber álcool, vai ver pornografia, são esses neurônios aqui que se ligam e jogam dopamina aqui para você fazer esse comportamento. O paciente com TDAH, cara, ele tem, digamos que isso daqui, ó, de dopamina no córtex pré-frontal. Isso daqui é menos dopamina do que uma pessoa normal. Então, o TDAH menos dopa no córtex pré-frontal. O que isso daqui resulta, cara? Isso daqui resulta em uma incapacidade de sustentar a atenção, porque existe uma pequena desmotivação em continuar fazendo aquilo ali. E olha que interessante, eu não estou dizendo que o paciente com TDAH ele é desmotivado ou ele acha que aquilo ali não é importante. Não, eu estou dizendo que fisiologicamente, neuroquimicamente, ele tem um pouquinho menos, como se tivesse um pouquinho menos de óleo que está lubrificando as engrenagens do cérebro que canalizam a atenção para um lugar. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é uma região envolvida com controle de comportamento, porque a dopamina ela não é envolvida com prazer, ela gera motivação. Entendi. Então, se você tem um pouquinho de dopamina residual aqui, você consegue ficar olhando esse livro e lendo e ignora todo o resto. Se você não tem, tudo começa a se transformar em importante. Porém, existe um componente no TDAH que é esse aqui, ó. O H. É o hiperativo. Não é todo o TDAH que é hiperativo, não é todo o paciente com déficit de atenção que tem o componente de hiperatividade. Tem uns que tem só TDA, só a desatenção, e tem uns que tem o H, são hiperativos também. Por que o sujeito é hiperativo? Pela mesma razão. Pelo fato de ter pouca dopamina na região que controla o comportamento e inibe o comportamento, o paciente não consegue ficar muito quieto. É mais ou menos como se o córtex pré-frontal fosse o freio do cérebro e o paciente com TDAH tem o freio não funcionando muito bem. Ou seja, ele não consegue ficar sentado. Então ele senta aqui, ele tem que levantar daqui 10 minutos e ir para um lugar. Quando você pega o paciente com TDAH que toma um medicamento para TDAH, como por exemplo Venvance, Ritalina, medicamentos que são prescritos para pacientes com TDAH, você pega isso daqui, ó, e você faz isso, ó. Você aumenta a dopamina? Você aumenta a dopamina. Aí você vai falar, pô, mas cocaína também aumenta a dopamina, cara. Pois é, mas cocaína aumenta aqui. Ah, tá. Não é o interessante. Ele aumenta aqui. Aqui no córtex pré-frontal. E aí você tem uma estrutura medicamentosa e uma farmacocinética do medicamento que faz ele liberar aqui. E faz ele liberar especialmente aqui e por um tempo específico aqui. Então, o Venvance, por exemplo, o efeito às vezes dura 10 horas. Então, é um medicamento que ele fica agindo e sendo liberado durante o dia para manter quase como se fosse uma mangueira de jardim vazando dopamina ali o dia inteiro.